Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem, meus irmãos? É bom estarmos juntos, uma vez mais, numa noite de celebração ao nosso Deus, como foi cantado, que vive, está vivo. E isso para nós também é triunfo. Amados, eu louvo a Deus pelo privilégio de estar convosco, fazendo menção aqui de agradecimento ao pastor Jefferson, que formulou-nos o convite, sob a bênção do nosso pastor presidente, pastor Sérgio. Para mim é uma honra assumir essa tribuna em que amo, casa em que nasci, onde aprendi e onde sirvo de todo o meu coração. Para mim é uma alegria estar convosco. Quero louvar ao meu Deus, que usou de suas misericórdias para comigo, pondo-me no ministério. É uma honra servir a Deus e glorificá-lo nesta vida aqui. Louvamos a Deus pela temática desse encontro de jovens, onde quero ser fiel ao tema proposto para exaltar na minha pregação o triunfo de Cristo. Amém? Para tanto, convido-vos para abrir as vossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Glória a Jesus. Obrigado. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler o versículo 18, 19 e o 20. Graças a Deus. Podemos ler, meus irmãos? Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém? Tome seu assento, querido irmão. Amados, nós entendemos que o efeito do pecado foi danoso no coração humano, afastando, separando do seu Criador. Pecado trouxe um efeito imediato a Adão. Quando este pecou, logo sentiu a culpa, a ausência. O seu espírito certamente se abateu e com isso ele se esconde de Deus. E a delícia da comunhão, do contato, não é? Ele já não sentia mais, e agora se esconde para ver se livraria daquela conversa rotineira. E Deus o procura, Deus pergunta: onde você está? E pelos séculos dos séculos também o pecado tem causado essa lacuna na humanidade, trazendo ao coração do homem um estado de morte, de apatia, de indiferença, não é? Nós vivemos numa geração que foi profetizada, que seria uma geração cuja característica principal seria o afastamento de Deus, pois seriam amantes de si mesmo, orgulhosos, jactanciosos, soberbos, e esta é a característica
desta geração, uma geração distante de Deus, mas foi do agrado do Pai. O Pai tinha planos, e o Pai tinha planos de, em Cristo, reconciliar a raça, o homem perdido, que havia se extraviado. Então, Deus executa o seu plano. Deus é um Deus de planos. Em Levíticos, capítulo 17, diz que sem derramamento de sangue, não há resgate, não há remissão de pecados. Logo, a necessidade de que a justiça de Deus fosse satisfeita em um homem perfeito. E a Bíblia apresenta este homem perfeito. Ele que era antes de todas as coisas. E, inclusive, o Criador de todas as coisas. A Bíblia dá margem. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá, no início da criação de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele. Agora, a necessidade da remissão do pecado humano por meio da morte de Cristo. E sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados, como diz o escritor aos Hebreus. Então, Paulo fala aqui, escrevendo à igreja de Colosso, que havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliar-se por meio dele consigo mesmo todas as coisas. Bendito seja Deus. Então, para fundamentar aqui a minha fala, eu quero que você venha comigo até Lucas capítulo 23. E vamos lançar aqui um olhar à cruz. Vamos olhar para aquela sexta-feira agonizante, onde o Salvador sofre a agonia do martírio. Como ele sofreu, não é? E queremos aqui, olhando ainda para a cruz, já extrair alguns triunfos, enquanto ele estava ainda na cruz, triunfando de uma forma majestosa, dominando as situações cruéis que lhe cercava com muita maestria. Com muita maestria. E a Bíblia diz que quando ele estava ali na cruz, crucificado, ele estava cercado de malfeitores, cercado de gente que debochavam dele, que escarneciam, que zombavam, que meneavam a cabeça. Outros diziam, está aí a prova de que você é um fake, você é uma fraude, não é? Fez tantas as coisas e, coitadinho, olha como ele está terminando os seus dias. Uma coroa de espinho, olhos cheios de hematomas, os cravos em suas mãos, perfurados seus pés, aquela coroa que perfuraram os vasos capilares, essa parte sensível do seu crânio, fez com que ele estivesse numa poça de sangue, horrivelmente crucificado num madeiro. Seu olhar, mesmo assim, havia ternura, não havia ódio, não havia rancor. Era fácil olhar para ele e ver o próprio Deus ali. O olhar de Jesus era penetrante. O olhar de Jesus dizia muitas coisas. Sua face estava adocicada, não obstante estar sofrendo tanto. Ele estava ali, cumprindo o propósito do Pai. Não foi um acidente a cruz. A cruz não foi um plano B. Mas Colossenses diz que ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. E ele se tornou o cabeça do corpo por meio da cruz, por meio de sua morte.
Então, segundo Isaías 53, este é e foi o propósito do Pai. Como diz o versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor, pois que foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não havia beleza nem formosura, para que, olhando para ele, o desejássemos. Ele era homem de dor, experimentado nos trabalhos, homem pelo qual os outros meneavam o rosto, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelos nossos pecados, e aquele castigo que estava sobre ele, pelo castigo que estava sobre ele, pelas suas feridas, nós fomos curados, nós fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então ele estava ali na cruz, segundo Isaías 53, levando sobre si nossas dores, nossas enfermidades, para retirar de nós o peso, o enfadonho do pecado. O pecado deprime, o pecado afasta, o pecado angustia, o pecado faz cair o semblante, o pecado atormenta a consciência, lá no travesseiro, lá na cama de dormir, mas o Espírito Santo em nós derramado, traz alívio, traz reconciliação, traz conforto. O sangue da cruz traz renovação, traz alegria na face, alegra o coração, alegra a alma, faz regozijar o coração de esperança. Hoje somos em Cristo Jesus, aceitos diante do Pai. Nosso semblante não é de derrota, sim, todas as coisas somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Bendito seja o nome do Senhor. Então convido você para olhar para a cruz, e esse é o tema que todo pregador deve inserir nos seus sermões. Pregar sobre a cruz. Pastor, já estou cansado de ouvir. Não tem importância. Esta mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. O evangelho é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus, poder de Deus. O diabo não suporta a mensagem da cruz, porque na cruz foi que Cristo expôs todo principado e potestade, expondo-os à vergonha. É como se Cristo dissesse: está vendo? Vocês não me venceram, não adiantou o tentador, você me tentar lá no monte, não adiantou todas as suas tramóias, não adiantou todos os seus ardis, eu triunfei, eu estou triunfando na cruz, e aqui na cruz eu entrego o meu espírito ao Pai. Então na cruz Cristo triunfou sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E se Cristo triunfou na cruz, logo a igreja também recebe desses benefícios que fluíram da cruz. Glória a Deus. Você tem recebido esses benefícios? Tem recebido Jesus em sua alma? Ele mora em você, Ele habita em você, Ele é seu amigo, Ele é o seu Redentor. Você está salvo, você está seguro, você não vive mais sob condenação, você tem salvação garantida na cruz, amém? Você sente a presença de Deus, glória seja dada a Deus. Eu lanço o olhar para a cruz e vejo o Cristo ensanguentado, mas Ele não está ali desesperado, não é? Ele não está ali desesperado, muito pelo contrário. Eu estou lendo o livro, leio sempre acordo de manhã e gosto, tenho sempre ali na minha biblioteca, logo em destaque, O Espelho dos Mártires. E aquele livro faz profundas reflexões, lendo sempre nas manhãs. E esta manhã estava lendo sobre as pessoas que tinham seus corpos mutilados, queimados, durante o século XV, o século XVI, as inquisições, quantos martírios, quantas mortes, quantas pessoas queimadas, quanto sangue derramado. E um fato curioso, que nenhum deles morreu desesperado, pedindo socorro para Deus,
Mas eles iam ao martírio, uns cantando, outros adorando, outros glorificando, outros pregando. Outros pregavam com tanta veemência que suas bocas precisavam ser amordaçadas para que eles não convencessem outras pessoas. Outros tinham a sua cabeça debaixo da guilhotina e dizia ao carrasco: eia carrasco, apressa-te a hora do meu encontro com o grande Deus. E isso são indícios, são evidências, como o povo de Deus também vence a morte. Porque ela não é para nós uma notícia desesperadora. Ela é um ponto de ligação ao nosso Deus, que conforme Estevão noticiou, dizendo: eu estou vendo o céu aberto, não estou desesperado, olhem para mim, vocês que me apedrejam, vocês é que deveriam estar desesperados, mas eu estou vendo o céu aberto, e o Filho de Deus está em pé, à direita de Deus. Amém? Então Cristo, ele estava tranquilo na cruz. Assim como nós não podemos nos desesperar diante das grandes crises da vida, porque estamos seguros em Deus. Estamos seguros em Deus. Nele podemos descansar. Nele há segurança. E olhando para Jesus, eu vejo Ele em meio aos algozes, às zombarias, de repente ruído ao seu lado. Um ladrão que, mesmo com pouco ar no pulmão, recobra força e zomba dele. Você também é uma fraude, não é? Salvou tanta gente e agora está aqui perecendo como um malfeitor. E ele manteve o silêncio, manteve o controle, respirando ainda com dificuldade, ficou em silêncio. O outro ao seu lado o repreende dizendo: cale a boca, você está nas vésperas de ser lançado na morte, nos braços da morte, e mesmo assim não teme a Deus. Nós estamos aqui porque fizemos coisas dignas desse flagelo, mas este nenhum mal fez. E voltando-se para Jesus disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Então olho para a Bíblia e vejo que Jesus, estando ali na cruz, salvou o ladrão. E o interessante é que a resposta de Jesus nos arremete ao Éden, porque o termo grego ali é a mesma forma hebraica. Hoje mesmo estarás comigo no Éden. Olha que interessante. Eu posso levar você ao estado do primeiro Adão. E para isso eu estou aqui nessa cruz. Eu estou aqui exatamente para restaurar aquilo que Adão perdeu e vou dar a você neste momento. Alguém entendeu? E um glória bem baixinho aqui. Então eu certifico a você que eu sou Deus. E eu estou aqui embaixo e estou em cima, e a minha presença preenche não somente os céus e a terra. Hoje você estará comigo no Éden, no paraíso. Eu restauro você. E olha o que disse Colossenses: e havendo feito a paz pelo sangue, paz. Aqui fala de restauração. Por meio da cruz ele restaura aquilo que foi danificado, que foi destruído no Éden. E Adão é um tipo de Cristo. Olhe para o Gênesis.
Enquanto esse adormeceu, caiu num sono pesado, Deus veio ao seu lado e feriu o seu lado. Fez uma irrisão. E de sua costela trouxe sua auxiliadora. E de sua costela trouxe uma geração. E agora você olha para o Cristo na cruz, vede, ele está sangrando. E após a sua morte, diz a Bíblia que vieram os soldados, quebraram a perna do que estava à esquerda, quebraram a perna do que estava à direita, mas olhando para ele disse, está morto. E quando o soldado usa da sua lança e perfura o seu lado, assim como Adão teve uma irrisão no seu lado, o Cristo na cruz também teve o seu lado aberto. Adão, por sua ferida, trouxe uma humanidade. E Jesus, por sua ferida, trouxe o resgate à humanidade perdida. Glória a Deus por aquela ferida nós fomos sarados. Bendito seja Deus. Olha, tira um pouco da apatia que está no seu rosto e adore a Deus por ter resgatado você, por ter comprado você da sua vã maneira de viver. Você que outrora era inimigo de Deus, mas você foi reconciliado por causa da ferida, você foi reconciliado. Deus não olha para você agora mais como um inimigo, mas Ele olha para você como filho de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, sendo justificado por meio da fé, temos paz com Deus. Ele salva, mesmo ali na cruz. Eu vejo a sua primeira obra, Ele salva um pecador, e salvou um pecador cruel. E salvando aquele homem, Ele pode muito bem salvar você. Ele vai te salvar. Assim como Ele disse, jovem, para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer a você, você também irá ao paraíso de Deus. Porque Ele salva, Ele executa a salvação. Ele é poderoso não só para iniciar a boa obra, mas como concluir a boa obra. Aquele que em vós começou a boa obra, é poderoso para terminar. O que Deus começou a fazer na sua vida? Tirou você do pecado, não tirou? Tirou aqueles vícios horríveis que você tinha, não tirou? Tirou aquela inclinação maligna do seu coração para as coisas torpes, para as coisas horríveis, e elas foram arrancadas do seu coração. Hoje você é inclinado para Deus, sim ou não? Você poderia estar em tantos lugares, mas veio aqui para adorar, veio para bendizer, veio para glorificar o seu nome. É porque Ele começou a boa obra. Adolescente, Ele começou a boa obra em você, e Ele vai concretizar. Ele é o Salvador. Ele não só oferece salvação, mas Ele salva. Ele declara, em mim há poder para salvá-lo, estarás comigo no paraíso de Deus. Iremos ao céu com Jesus. Iremos ao céu com Jesus. E se você pode levantar nesta noite a sua mão e adorar a Deus, porque garantiu vitória para você na cruz. Somente os que são salvos, somente os que foram perdoados nesta hora, levante a sua mão e por um instante adore aquele que vive e reina para todo sempre, que salvou a sua alma. Você está salvo, estarás comigo no paraíso. Continuo olhando para a Bíblia e vejo que a terra treme. O sol, ao meio-dia, nega o seu brilho. Ele escurece. O sol está pálido. Negou a sua luz, o seu brilho. Está o Filho de Deus ensanguentado, e a terra está convulsionando. A Bíblia diz que de repente a terra começou a tremer. Cristo
recobra ar no seu pulmão, olha para cima e diz: está consumado. Tetelestai. Está consumado. A expressão grega é: está paga a dívida. E a terra treme, o sol escurece, e a cédula contrária, todo o império do mal é desfavorecido agora. Todos os principados e potestades começam a sofrer agora a maior de todas as derrotas: o triunfo de Cristo sobre o pecado. Porque o pecado afasta os homens de Deus, terrivelmente. E por que eles não querem reatar esse amizade com Deus? Porque custa caro. É muito caro abandonar o pecado. É muito caro abandonar as orgias. É muito caro abandonar os prazeres. Custa renúncia, custa um preço. E as pessoas não querem vir, porque não querem abrir mão do prazer transitório, do prazer passageiro. A Bíblia diz que pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou de usufruir os prazeres transitórios do pecado para padecer com o povo de Deus. Mas ele o fez por meio da fé. Ele rejeita a glória do Egito para padecer no centro da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Satanás não quer ouvir esse grito. Satanás não suporta ouvir o grito tetelestai, porque as suas forças se acabam. Sua acusação é desmascarada. Sim, quando Jesus dá um brado e diz: está pago, Deus, a dívida está quitada, Satanás se desespera, porque agora ele perdeu o poder sobre as criaturas de Deus. Ele não te domina mais, ele não te prende mais, ele não pode nem te acusar mais. Romanos capítulo 8, versículo 1, não pode condená-lo mais. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço do seu pecado, bendito seja o seu santo nome, e te restaurou diante de Deus. Está pago. Portanto, agora você não deve mais. E esse é o triunfo de Cristo na cruz. Ele justificou pecadores, justificou um ladrão, dizendo: você é criminoso, mas você não vai ao inferno. Você é um criminoso, você tem culpa, mas eu estou levando a sua culpa e estou dizendo: você tem passaporte carimbado para o paraíso de Deus. E nós queremos dizer aqui nessa noite, para todo principado e potestade, a igreja de Cristo tem o seu passaporte carimbado com o sangue de Jesus. Sua entrada nos céus está garantida. Shebarai que o pro que te quer, ebalarchara balarchica maraba. A terra treme e as rochas se partem. E aqui eu me lembro de uma palavra de Lutero, quando ele disse que, olhando para a dureza do coração do homem, as rochas se partiram, mas o coração dos algozes continuaram intactos. Deveria haver uma conversão em massa. Não só o centurião, vendo aquela cena, glorificou a Deus, mas todos eram para cair de joelhos e glorificar a Deus. E por que não o fizeram?
O Cristo está bradando na cruz, a terra está tremendo, o sol negando o seu brilho, e o burburinho na cidade, gente, porque as notícias se inflamam. Vocês não sabem da maior. O que aconteceu? Os túmulos se abriram, as sepulturas estão abertas. Eles não saíram as almas penadas. Não, os túmulos se abriram. O terremoto fez uma ruptura no cemitério, abriu os túmulos e os corpos dos santos se levantaram. Entraram na cidade de Jerusalém e apareceram para muitos. Mas Joaquim, você não morreu, tem 50 anos, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui. Entraram na cidade e apareceram a muitos. A terra está dando sinais. Deus está mostrando que Ele não tem dificuldade de lidar com a natureza. Ela lhe obedece prontamente. Mas que os homens são duros. E Lutero dizia, é mais fácil Deus recriar todo o planeta do que naturalmente um homem se voltar para Deus. Se o Espírito Santo não o trouxer, se o Espírito Santo não o convencer, ele não vem, porque é orgulhoso demais para vir a Deus. Aqueles que tinham as suas mãos sujas de sangue, que tinham sangue nas suas vestes, o chicote, onde estavam os carrascos, onde estava Pilatos, onde estavam os líderes do Supremo, onde eles estavam, deveriam todos estar de joelho na cruz, porque a terra está convulsionando, o sol escondeu o seu brilho, mas eles continuaram endurecidos. E com esta palavra eu quero abrir um parêntese: cuidado com o seu endurecimento. Cuidado com o endurecimento do seu coração, porque Deus pode tremer a terra e os céus, escurecer o sol e você continuar indiferente. E o endurecimento é uma característica de um coração não regenerado, um coração que vive de costas para Deus. Cuidado para você não se tornar um insensível. Cuidado para você não se tornar um religioso, que não sente mais nada, que não vê a glória de Deus mais, que não sente mais a presença de Deus, que não desfruta dos benefícios da cruz. A cruz foi para o teu benefício. A cruz era o Pai te propondo das dores e das consequências nefastas do pecado. A cruz é um ato de bondade de Deus, de amor de Deus. A cruz é um gesto deste Deus amoroso. Deus ama e Ele entrega o seu Filho, entregou por você. Você foi valorizado por Deus. Olha o que disse Pedro no capítulo 1 de sua primeira epístola, no versículo 18: sabendo que não foi com prata, nem com ouro, nem com pedras preciosas, que nós fomos resgatados. A palavra resgate é o valor que você paga para recobrar um bem que lhe pertencia. Você vai pagar de novo, você paga 2 vezes. E Deus está resgatando você, está pagando de novo, para ter você, para ser o seu Deus, para ser o seu possuidor. E olha, concernente à dureza do pecado, Isaías, olha o que diz Isaías, no capítulo 1 do seu livro. Que o boi conhece o seu possuidor, e a jumenta conhece a sua manjedoura,
Mas Israel não me conhece, esse povo não me entende. Ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidade, são sementes de malignos, filhos da corrupção, deixaram o Senhor e blasfemaram do Deus de Israel e voltaram para trás. Natureza caída, perdida. O pecado traz esse afastamento de Deus. A terra tremeu, o sol escureceu, os túmulos se abriram, os corpos ressuscitaram, santos entraram na cidade, a cidade está empavorosa, e mesmo depois de morto Cristo, vem o soldado para lhe transpassar o lado, com uma lança, saindo água e sangue. 2 sinais de Deus ali: a água que purifica, que lava, o sangue que redime. Você está redimido. Amém? Você está redimido. Gente, tão importante como pregar, né, pastor, sobre poder espiritual, é pregar sobre o sangue. É pregar sobre redenção. Os dois são importantes. E eu sei que Deus quer falar hoje aqui sobre o poder do seu sangue. Não invalida isso. Não inutiliza isso. Porque se uma vez você invalidar, veja, vem comigo. Para Hebreus, capítulo 10. E versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o reconhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. O endurecimento do homem invalida o sacrifício. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, como disse Romanos capítulo 1, nem lhe deram graças. Saber que Deus está no trono, e olha que perigo o cristão de cair neste erro. Deus está no trono, Deus está governando sobre tudo, tem o domínio total sobre sua vida, pode te abrir porta, pode te fechar porta, pode curar a tua enfermidade, pode mudar de uma vez por toda o curso de sua história. Uma oração pode mudar todo o curso de sua história. Uma palavra daquele homem: lembra de mim? E Jesus disse: por esta oração eu te salvo. Uma frase diante de Deus, de um coração sincero, pode mudar todo o curso da sua história. E por que você muitas vezes não faz? Perigo do endurecimento é ter uma geração inoperante, uma geração que não ora, uma geração disfuncional, que não obstante os sinais de Deus estão acontecendo, e eles ainda estão crucificando novamente o Filho de Deus. Não é isso que diz a palavra? Então, querido, desculpa, mas o meu sermão eu preparei, e não quero fugir daquilo que Deus colocou, porque enquanto eu preparava isso, eu senti a presença de Deus. Você tem conhecimento de tudo isso e continua na prática do pecado, Deus está olhando para você e dizendo: para você não resta mais nada. Não tem mais nada o que fazer. Isso é sério, gente. Isto é sério. Eu olho ainda para a cruz e vejo que depois do grito de Tetelestai, o véu foi rasgado. Lá, a cortina onde separava o santo dos santos, se rasgou de alto, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Deus rasgou, olha o texto, foi rasgado
de alto a baixo. Agora, pecadores poderiam entrar sem ser consumidos. Deus disse: eu rasguei o véu que separava-nos, está rasgado. Jesus, segundo o escritor aos Hebreus, por meio do véu que ele rasgou, ele nos convidou: entre comigo no Santo dos Santos. Eu abri para vocês o caminho, venham à presença do Pai. Quando você dobra os joelhos, você entra diante do Pai, diretamente diante do Pai. E como você se apresenta, como o sumo sacerdote não se apresentava sem sangue, fazia a oblação por si, pelos seus pecados, e depois pelo povo, para depois adentrar no Santo dos Santos. Sabe por que você é aceito? Porque as suas mãos não estão vazias. Você apresenta no mundo espiritual uma justiça que foi aplicada a você pelo mérito de outro. Deus te aceita no Santo dos Santos, como se você nunca tivesse cometido pecado. Por isso Ele não te fulmina, porque o dote foi pago, o sangue aspergido sob as tampas do propiciatório, o incenso suave da onixa, do estoraque, do gálbamo, que perfumava o lugar santo. Deus sorvia, sentia aquele cheiro e não consumia o sumo sacerdote que entrava além das cortinas. Jovem, mantenha-se firme nesta sua convicção de servir a Deus. O véu foi rasgado. Você agora pode ter acesso diante do Pai. Louve a Deus com mais intrepidez. Se o pecado te causou algum dano, vá a Jesus, o seu intercessor que está lá à direita de Deus intercedendo por você. Olhe lá o meu filho, as vestes deles estão manchadas, meu Pai, mas eu apresento a Ti o sangue da nova aliança, o sangue que redime, que limpa. Permita que o meu sangue torne limpo. E o Pai olha para você como se você nunca tivesse cometido pecado. Se você tropeçou em alguma área da sua vida, levante-se, tome posse do sangue da nova aliança. Cristo triunfou na cruz, o véu foi rasgado e você é convidado a entrar na presença do Pai. Não entra, filho, fica de fora não, entra na presença dEle. Está desempregado? Entra na presença dEle. Precisa fazer um bom casamento? Entra na presença dEle. Foi atingido por uma seta do pecado? Entra na presença dEle. Caiu em alguma área? Levante-se de novo. O Pai é restaurador, o Pai é seu amigo e está disponível. Bendito seja Deus. Cristo triunfou na cruz para te abrir o caminho de acesso à presença do Pai. Está aberto, pode entrar. Você pode ter comunhão com Ele. Pode ter comunhão com Ele. Não deixe o pecado esmagar sua consciência, porque o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar isso. Vai fazer de tudo para neutralizar. Ah, você pecou, Deus está de costas. Não, não, não. O sangue é eficaz. E é eficaz porque você crê. É ineficaz para o mundo, porque o mundo não crê. Não é feito do sangue no mundo, porque não crê. Mas você creu nele, você o recebeu. Você passou por esse tanque batismal como eu passei aqui em 1990. E quando aquelas águas se agitaram e que nós submergimos das águas, o Pai estava lá com a aliança firmada. Bendito seja Deus. Filho da promessa, a aliança eterna foi firmada, ela não pode ser invalidada.
Nem o pecado vai invalidar a aliança de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus na cruz oferece o remédio para o seu pecado. Creia nele, dá a volta por cima nesta situação, levante-se de novo. O véu foi rasgado e ele te convida a entrar. Ele ainda estava na cruz quando o véu foi rasgado. Foi retirado da cruz porque era sexta-feira. E os judeus não queriam que o corpo estivesse ali no sábado. Então ele foi retirado, seu lado perfurado. Foi colocado num túmulo emprestado novo, porque ele só ia passar um final de semana, não é? Foi colocado ali na sepultura. O burburinho era que os discípulos roubariam o corpo e iam anunciar que ele ressuscitou. Então o governador logo tratou de colocar um selo. Está selado, quem violar isso aqui morre. E todos foi anunciado, o túmulo está selado, agora não pode, a gente não pode. E as mulheres, Maria de Magdala, a outra Maria, foram bem de manhãzinha ao sepulcro, e elas estavam apreensivas, mas e a pedra? Como a gente vai remover a pedra? A pedra está selada, a pedra é pesada, não é? Mas quando elas se aproximavam, diz a Bíblia que um outro terremoto abalou aquele lugar, removeu a pedra, pois um anjo removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E anunciaram: vocês estão procurando o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. Vinde, vede o lugar. Vede o lugar onde jazia o corpo. E as mulheres voltaram rapidamente e foram anunciar: nós fomos ao sepulcro e estamos maravilhados. Nós vimos um anjo de Deus que como um raio resplandecente nos anunciou que ele está vivo. Pedro, Jesus está vivo. Apóstolos, Jesus está vivo. E foram Pedro e João correndo para o sepulcro. E João passou na frente. E quando João chegou, ficou parado na porta. E Pedro olhou e quando viu, lá estava apenas os lençóis, e o lençol que envolvia o rosto de Jesus estava enrolado num lugar à parte, e eles saíram anunciando: Jesus está vivo, Jesus está vivo, ele ressurgiu dentre os mortos. Triunfo de Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, bendito seja Deus. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, Deus tornará a trazer os que com ele dormem, bendito seja Deus. Paulo escreve à igreja de Tessalônica dizendo no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4:13, eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança, não quero que vocês fiquem tristes num dia de túmulo, num dia em que vocês tiverem que velar um ente querido, não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança, porque se Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, Deus tornará a trazer os que com ele dormem. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Que dia glorioso, não, pastores? Esse dia será maravilhoso. Eu estarei lá, você estará lá, você estará lá, você estará lá nesse dia. Será arrebatado também? Preste atenção, ele não vai vir assim. Jesus não virá num piscar de olhos. Não está na Bíblia, não force o que a Bíblia não está dizendo. Jesus não virá num piscar de olhos. A Bíblia diz que a transformação será num abrir e fechar de olhos. Porque todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Mas então como é que Jesus virá? Jesus virá com barulho, com alarido. Que alarido? É o grito do vitorioso. E a igreja? Eu estou ouvindo um som de vitória. Que som é? A igreja preparada e o Espírito Santo, aleluia, no coração do crente, aguardando só um momento para transformar o corpo. Que barulho é esse? Som de trombeta que ouço.
O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus. Que dia glorioso será! Que dia glorioso será! Quando o império do mal, conforme nós estamos estudando nossa lição da escola bíblica, o império do mal todo pronto, para que o homem do engano, da mentira, do pecado, seja manifestado, a igreja do Deus vivo, será raptada. Que dia glorioso! Olhe para o seu corpo, você tem ossos, ele se quebra, sua carne pode ser danificada, enfermada, não é? Mas ele vai dar a você um corpo igualzinho o dele. Acredita que eu tive um sonho, estou falando de sonho, eu tive um sonho e acordei alegre no Senhor. Eu sonhei que tínhamos sido transformados e a gente se movia como um raio. Tive esse sonho, é um sonho. Não quero aqui falar nada, mas aquela semana foi para mim, mas toda hora eu lembrava do sonho, que a gente não se movia assim andando, a gente se movia como se fosse raio, ligeiros, no mundo espiritual. E não estávamos aqui, estávamos numa dimensão acima do firmamento. Eu estou falando que eu apenas sonhei. Estaremos lá. Sabe por quê? Porque ele triunfou. Ele voltará. Ele voltará. E o que você deve fazer? Se prepara. Se prepara, filho. Se prepara, não deixe as coisas te contaminar. Faça de tudo. Jovem, você é jovenzinho. Daqui uns dias, se Jesus não voltar, você vai ter 30 anos. E se você não casar, o bicho pega. Aí vem os 50. A vida passa tão depressa. Toma cuidado para aquele dia você não se apresentar diante dele com as mãos vazias. Tenha algo nas mãos. A você foi dado uma incumbência, representar o seu mestre. Primeiro conhecer Deus. E tu, meu filho Salomão, disse Davi, no leito de morte, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração voluntário. Conhece Deus. Conhece Deus. E depois torne Deus conhecido. Deixa as pessoas lá na faculdade saber que você é crente. Não entra nesses embalos dessas ideologias nefastas, malignas. Proclame Cristo. Defenda o Evangelho. Fale do amor de Deus. Creia em Deus. Conheça Deus e torne Deus conhecido. Faça uma análise nas suas lamparinas. Tem azeite? Porque Jesus em Mateus 25 disse o perigo de não ter azeite. Quem não tem azeite? As loucas não levaram azeite consigo. Não tinha. Ali é evidência de quem não tem Espírito Santo. Não sobe. Quem vai arrebatar o meu corpo? O Espírito Santo. Quem vai transformar o meu corpo? O Espírito Santo. Que habita em mim. E vai entregar a Cristo. Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo de convencer o homem. Do início ao fim, a obra foi dele. Convenceu você, mostrou seu amigo quando você caiu, entristeceu o seu coração quando você quis se afastar de Deus, você correu e voltou para ele. Não foi assim, não é assim quando nós pecamos. O Espírito Santo lá, o Paráclito, o que está junto, o que está com você, é o que te consola, é o que te anima, é o que te inspira, é o que te faz chegar a Deus, é o Espírito Santo, é o seu amigo, seu companheiro.
É Ele que aponta para a fonte de redenção. Olha para Jesus, olhe para Jesus o tempo todo falando conosco, induzindo nossa consciência, nos convencendo de que não dá para viver sem oração, não dá para viver sem Bíblia, não dá para viver sem congregar, sem estar na casa de Deus, buscando a Deus. Olha o Espírito Santo na nossa trajetória, e é Ele que vai chegar naquele dia e apresentar a Jesus. Olha, está aqui, nenhum ficou para trás. Todos os que tinham seus nomes escritos no livro da vida estão aqui. Não ficou nenhum para trás. Que tinha o seu nome lá no livro de Deus, nenhum ficou para trás. O Espírito Santo vai levar você. Glória a Deus. Sem o Espírito Santo, meu filho, você não vai a lugar nenhum. Então eu posso orar? Nos 5 minutinhos que eu tenho? Então eu quero que você se coloque de pé aqui agora, jovem. E a minha última referência aqui que eu quero trazer para vocês. O véu foi rasgado, triunfou Cristo sobre a morte, ressuscitando dentre os mortos, assentou-se à direita de Deus e veio morar no coração dos crentes por meio do Espírito Santo. Jesus mora aqui, Jesus habita aqui. Oh Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, em vão seria estarmos aqui. Ele mora. Se Ele mora aí, de verdade, santifique o seu corpo. Largue para trás as coisas que danificam o seu corpo. Deixa a bebida. Deixa a bebida. Deixa o sexo ilícito. Abandona as músicas profanas. Largue para trás. Santifique os seus olhos. Como que um crente que vê filme de terror quer ver a presença de Deus, quer ver a glória de Deus? Que esmaga o seu espírito vendo coisas horríveis. Não é evidência de quem tem o Espírito Santo. As loucas não levaram azeite. O Espírito Santo só entra numa casa penhorada. E Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que ele penhorou sua casa. E o que é uma penhora? O que é um penhor? É um dote, um bem que você deixa em garantia de que aquele contrato será cumprido. Eu quero R$1 milhão emprestado, vá até o banco. E para você ver como flui o empréstimo, é só você penhorar uma joia, penhora uma casa, penhora um apartamento, deixa lá. O gerente não vai ter nenhum problema com você. Porque o gerente sabe que o negócio vai ser bem concluído, de uma forma ou de outra. Então o Espírito Santo é esse penhor. Garantia. Quem tem o Espírito Santo sobe. Quem tem o Espírito Santo não vai ficar para trás. Agora a pergunta que eu faço para você. Está próximo do triunfo final de Cristo. Está muito próximo. O arrebatamento da igreja. Satanás lançado no lago de fogo. O anticristo derrotado com o sopro de sua boca. Está muito próximo. Quem está antenado e conectado com o mundo está vendo. Nós estamos nas vésperas do arrebatamento. A grande pergunta é: você está pronto? Você está preparado para o triunfo final? Ei, jovem! Você está pronto? Se não estiver, hoje é uma noite em que o Pai quer acertar as contas. O ladrão na cruz, ele apenas disse: lembra de mim. Uma oração curta, como a oração de Pedro: Senhor, salva-me, livrou das profundezas do mar. Um gesto também seu pode trazer mudança à sua história completamente. Eu quero perguntar se nesta noite tem uma pessoa que quer triunfar também. Cristo triunfou. E a igreja? A igreja de Cristo também há de triunfar, como Cristo triunfou
a igreja de Cristo triunfará. Mas para triunfar, você precisa dar o primeiro passo, entregando seu coração a Jesus. Temos uma pessoa para Jesus. Se tem uma pessoa aqui que quer também triunfar sobre uma situação que estava abatendo você nesse tempo, eu quero declarar a vitória na sua vida. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus está entre nós. Cristo está reinando e operando no nosso meio. Poderoso, poderoso para fazer. Tem uma situação que te abate e você quer ser restaurado por Deus. Tem uma situação na tua vida que te joga para baixo. Você quer triunfo? Eu não demoraria não, eu viria à frente. Eu estive aí com vocês, eu sei a batalha que é para servir a Deus. Essa noite é uma noite de vocês que estão aqui dando seu culto, e esta é a palavra de Deus. Pastor, também eu quero triunfar. Você quer triunfar, filho? Sai do seu lugar, vem à frente aqui. A força de Deus aqui para fazer de você um ícone nesta geração. Quero fazer de você um ícone nesta geração. Sai do seu lugar, vem triunfar. Há poder na oração. Oração feita por um justo. Pode, a Bíblia diz, pode muito em seus efeitos. Cadeias estão sendo quebradas, sim, em nome de Jesus. Ele está operando, Ele opera na calmaria também. Glória a Deus. Pessoas chorando aqui na frente. Tem mais pessoas? Vem, jovem, vem, se lance. Vem reatar sua aliança com Deus. Vem reatar, vem receber. Ele nos faz triunfar sobre todas as coisas. Tem azeite para ser derramado sobre a sua vida hoje. Que Deus derrame em nossos corações a sensibilidade, a urgência, porque o dia se aproxima. Amado Pai, está diante de Ti tua igreja, está diante de Ti os jovens. Diante do Senhor estão esses que vieram aqui à frente, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um. E segundo a multidão de Tua graça, Tu sabes o que o Teu Filho precisa, o que Ele veio buscar. Traz restauração, traz perdão, traz graça, traz renovo, renova a aliança, quebra, Senhor, todo jugo que cai agora, pelo poder do nome de Jesus. Que o céu se abra, que o Espírito Santo venha, que o poder de Deus venha, que situações embaraçosas sejam quebradas, sejam desfeitas, em nome de Jesus. Recebe de Deus restauração e perdão. Recebe de Deus graça. Recebe de Deus restauração aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que o céu se abra nesta hora. Em nome de Jesus, sejam aceitos, sejam plenos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Senhor, está a tua igreja diante de Ti, nós Te adoramos. Tu és o triunfo de tua igreja, Tu és a alegria dos homens, Tu és a alegria do povo, que outrora perdido, mas agora foi achado.
Obrigado pelos cravos, pela cruz, pelo lenho de dor, pelas feridas que nos trouxe cura e libertação. Traz aos nossos corações a leveza, tira todo o peso, todo o esmagador peso do pecado. Traz a leveza, Senhor, de uma alma redimida, lavada, remida pelo sangue. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue da cruz, sangue que redime, sangue que perdoa, sangue que restaura. Há poder no sangue de Jesus. Oramos certos da vitória, no precioso nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Aleluia. Se assenta adorando, glorificando. O nosso Cristo, Ele triunfou, aleluia. Ele esta noite se fez presente, visitando, tocando e falando aos nossos corações.